Olá, uma saudação a todas e todos. É uma grande satisfação estar aqui para conversar com vocês sobre um tema da maior relevância, né? A crise, a pandemia, o pandemônio, a crise econômica, a crise política, né? Que esse é um primeiro aspecto, né, que me parece muito relevante da gente entender. Quer dizer, na verdade, o mundo vive a sua maior crise da fase da globalização. A globalização econômica se intensificou ali no final do século XX, né, anos 80, anos 90, atinge seu ápice no ano 2000. Já houve algumas outras crises em plena globalização econômica. Só para lembrar, em 2001, a crise das empresas.com, na internet, lá nos Estados Unidos. 2008, a crise do mercado subprime, né? O que essa crise atual tem de diferente? Primeiro, que ela não começa na área econômica financeira. Ela advém de uma pandemia. Não é novidade haver uma grande pandemia na história econômica mundial, né? Nós já tivemos a peste negra, a gripe espanhola e tantas outras que dizimaram milhões de pessoas. Mas agora é uma pandemia que ocorre absolutamente sem controle, apesar do avanço da ciência. Ainda não se tem, né, uma dinâmica e um controle sobre a pandemia, e num processo em que a economia internacional está fortemente conectada. Ou seja, a crise se retroalimenta, porque a incerteza sobre os desdobramentos da pandemia abala a estrutura econômica. O único remédio que você tem para isso, entre aspas, é o isolamento, o distanciamento social, e isso tem as suas implicações econômicas, não é? Afetando a renda das pessoas, afetando a vida das empresas, né? Portanto, diretamente, de novo, emprego e renda. E no caso do Brasil? No Brasil, a situação é ainda mais complicada, porque é uma terceira crise. Então, a crise da saúde, a crise econômica, e no Brasil a gente vive uma terceira crise, que é a crise política, que advém da total falta de capacidade de governança do executivo, do governo atual. Não é? Um governo que não consegue se entender no seu próprio âmbito, por exemplo, entre o presidente da República e seus ministros, né? Mas também entre governo federal e entes subnacionais, os governadores, os prefeitos, e entre os três poderes da República, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Então, é um verdadeiro pandemônio, né? Porque a crise política tem seus desdobramentos também na economia e na própria duração e profundidade da pandemia, pela ausência de estratégia, a ausência de capacidade de comunicação, a ausência de capacidade de coordenação com os demais poderes e desses poderes com os entes subnacionais. Então, nós vivemos o auge, né, da nossa crise de saúde, que tem seus desdobramentos na questão econômica, e tudo isso retroalimentado por uma crise política bastante significativa. Então, o quadro é muito grave para o Brasil. Isso necessariamente implicará numa queda inédita do produto interno bruto, que não é tudo, mas mede muito da economia, uma queda que pode chegar a dois dígitos, pode chegar a 10%, né, em 2020. E desdobramentos em 2021. Não está claro se haverá o início de uma recuperação em 2021. Bom, outro aspecto agravante da nossa crise. Na verdade, ao contrário do discurso oficial, a economia brasileira já vinha muito mal. Na verdade, nos últimos 3 anos, 2017, 2018, 2019, a economia brasileira estava crescendo muito pouco, apenas marginalmente. Nós estamos falando de crescimento econômico de 1% ao ano. Né? Para um país das dimensões do Brasil, isso é quase um crescimento vegetativo. O acréscimo per capita, tendo em vista que o crescimento da população é da ordem de 0,7% ao ano, dá 0,3% ao ano de acréscimo per capita. Né? Quer dizer, então o discurso de que tudo
seria uma maravilha e a pandemia que estragou tudo não encontra respaldo na realidade dos fatos. A economia já vinha crescendo muito pouco, o desemprego já era imenso, 26 milhões de pessoas no primeiro trimestre, antes da pandemia, já estavam fora do mercado de trabalho, seja como desocupados, seja como desalentados. Quem são os desalentados? Aqueles que desistiram de procurar emprego. E veja que não é que desistiram porque não querem trabalhar, é porque não viam a mínima condição de obter um emprego, né? Então a pessoa desiste de procurar emprego. E o terceiro bloco, dos subocupados, são aquelas pessoas que trabalham, mas muito menos do que precisam e do que gostariam. Então, esse conjunto de pessoas equivaliam, antes da crise, antes da pandemia, do efeito da pandemia, a 26 milhões de pessoas. A quantos chegarão essas pessoas? Esse quadro, a quanto chegará? Certamente 40 milhões de pessoas. Né? Uma pesquisa mais recente do IBGE chegou à conclusão que metade da população brasileira está fora do mercado de trabalho, né? Num conceito mais amplo, levando em conta aquelas pessoas que sequer hoje têm alguma atividade. Então, a situação é gravíssima. Outro ponto de gravidade é que a pandemia escancara velhos problemas brasileiros e que jamais foram enfrentados para valer, né? A irresponsabilidade das elites brasileiras, né? Do empresariado, da sociedade civil organizada, né? A ponto de que, quando se fala em isolamento social, nós estamos falando com uma parcela privilegiada da população brasileira, né? Que não apenas tem uma atividade, né, e uma renda que lhe permite se isolar, mas, sobretudo, porque tem condições de moradia adequadas para se isolar. Infelizmente, milhões de brasileiros habitam em moradias precárias, se acotovelam, várias pessoas, às vezes dezenas de pessoas, numa pequena habitação. Né? E mais grave ainda, né, quando se fala em higiene, né, em medidas sanitárias básicas, como água potável, né, esgoto, né, nós estamos falando só de metade da população brasileira, já que metade da população brasileira não tem acesso a saneamento básico. Né? Então, isso escancara. Outro problema, o problema de logística e de infraestrutura. Né? Então, uma coisa é uma pandemia em São Paulo, Rio de Janeiro, em Brasília, nas grandes capitais. E outra é em Manaus e o Amazonas, só para citar um exemplo dramático. Né? Por quê? Porque a pessoa que mora no interior do Amazonas, para ela ter acesso a um atendimento hospitalar, isso envolve um deslocamento, muitas vezes de forma precária, com barcos, etc., que pode levar horas, quando não dias. Não é? Então, escancara todo esse problema. Bom, diante disso, o que fazer? Não há outra saída, senão, pelo menos para amenizar esse efeito, você ampliar os gastos públicos. Não tem jeito, isso o mundo todo está fazendo. Quer dizer, na crise econômica, o Estado tem que cumprir o seu papel anticíclico. Numa crise econômica derivada de uma pandemia, ainda mais, porque além de prover, né, recursos para os hospitais, para as equipes de saúde, etc., é preciso garantir a renda mínima, uma renda básica para as pessoas que estão afastadas da sua atividade, seja pelo desemprego, seja porque não podem, diante da pandemia, exercer a sua atividade. Tá? Então, nós vamos ter gastos adicionais do PIB esse ano da ordem de 10, da ordem de R$ 1 trilhão. Nós estamos falando alguma coisa como 7, 8% do PIB brasileiro, né, que tem que ser gasto adicionalmente para suportar esse processo. Né? A dívida pública vai sim crescer, pode atingir em 1, 2 anos 100% do PIB, mas não é hora de olhar agora o tamanho dos gastos. É hora de gastar. É preciso que o Estado gaste bem, porque é a forma que se tem de amenizar o efeito da crise. Digamos que houvesse a possibilidade de não ampliar os gastos. Isso seria uma falsa solução, porque a crise seria ainda maior,
a depressão econômica, né, que é uma recessão muito grave, seria ainda mais significativa e isso traria impactos muito piores do ponto de vista fiscal. Lembrando que o que forma a base fiscal? É a atividade econômica. São as pessoas que trabalham, as pessoas que consomem, as empresas que produzem. São elas que pagam impostos, não é isso? Então, se não há recolhimento de impostos, cai a receita. E caindo a receita, você gera um buraco fiscal mais grave ainda, né? E que é cumulativo. Então, não há outra saída, a despeito dos economistas ortodoxos que vão para a mídia alertar para o problema fiscal, que não pode gastar, não há outra saída. Aliás, esse é um grande engodo, né, da questão fiscal que nos foi vendido há pelo menos 5, 6 anos, né, com essa história, primeiro, da emenda constitucional 95, que impôs um teto de gastos, né, lá em 2016, por 20 anos, né? Então, limitando a expansão do gasto público nessa visão equivocada fiscalista de que o Estado não pode gastar. E na exposição de motivos da emenda constitucional 95, está lá explícito a comparação entre gasto público do Estado e orçamento familiar. Ora, certamente o cara que escreveu isso seria reprovado no primeiro bimestre de introdução à economia. Né? Porque é o seguinte, o que o Estado tem diferente do lar, da economia doméstica? Nós, pessoas físicas, nós não temos condições de gerar, primeiro, não emitimos dinheiro. E segundo, a nossa capacidade de endividamento é muito limitada, ainda mais num país como o Brasil, em que se você for pedir um empréstimo no banco, você é esfolado, né? Porque a Selic, que está no menor nível histórico, né, não é para os mortais. A Selic é uma taxa interbancária, né, entre os bancos, para o Estado se financiar, mas não é para nós mortais, é pessoas físicas e empresas. A hora que você vai tomar recursos do banco, o banco vai cobrar o famoso spread, que é a taxa de risco, ele vai embutir nessa taxa, né? E uma série de penduricalhos que vai tornar essa taxa muito mais elevada. Então, no Brasil, cair no endividamento, em geral, representa a falência da empresa ou da pessoa física, né? Porque é impossível, praticamente, pagar as taxas de juros que são cobradas. Então, é o seguinte, comparar a pessoa física, o orçamento doméstico, com o Estado, não tem o menor cabimento, e principalmente no Brasil. Já o Estado, os Estados nacionais, gozam do privilégio e o monopólio da capacidade de emissão monetária. Eles podem sim rodar a maquininha, emitir dinheiro. Ponto 1. Segundo, tem uma capacidade de endividamento extraordinária, né? Porque o Estado, por ter a capacidade de emissão monetária, significa que os títulos públicos gozam de relativo conforto, relativa segurança do ponto de vista do credor. Então, o Estado tem uma capacidade de endividamento muito grande. Se você tomar os países do G20, que são os países mais representativos do globo, e que representam ali alguma coisa como 70% do PIB, todos eles, invariavelmente, são, primeiro, deficitários no que se refere às suas contas públicas, né? Segundo, têm uma dívida significativamente grande comparativamente ao PIB, maiores até do que a dívida brasileira, né? Por que esses países têm déficit e têm dívida tão elevada? Será que eles são gastões inveterados? Não, porque eles têm obrigações a cumprir. E essas obrigações são definidas em regimes republicanos e democráticos pela Constituição. A Constituição estabelece quais são as obrigações do Estado, tá certo? Então, para cumprir essas obrigações, normalmente ele não consegue fazê-lo com o orçamento disponível, por uma série de fatores, né? Carga tributária, crise econômica, daí a necessidade dele ter déficit em primeiro lugar e financiar esse déficit com emissão de dívida, né? Então, essa é a realidade que é imposta na atual circunstância a todos os países
e também ao Brasil. Mas no Brasil, a gente vive dilemas, né, que não estão presentes na maioria dos países. O discurso da equipe econômica atual, ele é um discurso absolutamente defasado em termos internacionais, seja nas boas práticas, seja nas melhores teorias. Né? Essa ideia do Estado mínimo, a ideia da privatização como solução para tudo, da abertura econômica a qualquer preço, do Deus mercado, isso já foi superado. Mesmo a escola de Chicago, da qual grande parte da equipe econômica é oriunda, não defende mais isso. Defendia lá nos anos 70, nos anos 80, quando a realidade econômica era outra. Então, o quadro atual, ele impõe a necessidade de uma ampliação de gastos. Bom, e o que isso significa para o Brasil durante e pós-pandemia? Bom, primeiro, durante a pandemia, vencer o discurso da escassez de recursos. Tem que se vencer isso porque há pessoas passando fome, há pessoas sem recursos nos hospitais, né? Quando se tem acesso a leitos, muitas vezes a pessoa tem acesso a leito, tem acesso ao respirador, mas não tem, por exemplo, o sedativo, para que a pessoa tenha um mínimo de conforto no processo de intubação, por exemplo, que é necessário nos casos graves de Covid. Né? Então, os nossos colegas da área médica, eles têm alertado para isso, a precariedade que eles têm enfrentado nas condições de trabalho. Né? E nós estamos longe ainda do atingimento do pico da pandemia. Imagine o que pode ocorrer no Brasil diante disso. Então, é urgente, é preciso, primeiro, garantir recursos para a saúde. Segundo, garantir recursos para as pessoas, para que as pessoas possam sobreviver, se alimentar, se vestir, para o dia a dia das pessoas. Até porque isso também favorece a atividade econômica. Né? Se não houver esse aporte, ela será ainda mais significativa. Bom, pensando no pós-pandemia, as saídas, todas as grandes debilidades brasileiras são grandes oportunidades. Né? O Brasil, entre as principais nações do globo, é certamente aquele país que detém a maior capacidade, né, e a maior demanda reprimida na área de infraestrutura, de logística, de educação, de saúde, de habitação. Né? Nós falamos aí do saneamento básico, que é uma grande questão. Então, tudo isso, quando se fala na saída da crise, são oportunidades. Né? Agora, imaginar que isso vai ocorrer de forma automática, como é o discurso predominante da equipe econômica, esquece, não é automático. E nem tampouco só via mercado. É mercado, sim, é importante a participação do capital privado nacional, do capital privado internacional, mediante um marco regulatório adequado. Né? Mas é imprescindível a atuação do Estado, o investimento público. Nós estamos no menor nível de investimento público, já estávamos, aliás, antes da pandemia, da nossa história. Né? Então, essa visão fiscalista, né, que fazer aqui uma propaganda, eu procurei traduzir num livro recentemente publicado, chamado O Mito da Austeridade, né, representa uma armadilha que nos foi autoimposta e absurda de limitar a capacidade do Estado de reagir, especialmente diante da maior crise global. Né? Então, isso é absolutamente equivocado. Então, o Brasil tem amplas possibilidades de vencer a crise e de sair fortalecido dela. Mas isso não é automático, isso depende, primeiro, das condições de governabilidade, fundamentais. Né? Segundo, de um projeto de desenvolvimento que envolva claramente todos os entes da federação, a sociedade civil, os poderes, as entidades representativas, todas elas no sentido, os empresários, os trabalhadores, né? Para a construção de uma saída. Né? Lembrando o nosso querido Celso Furtado, né, que, aliás, completa o seu centenário de nascimento este ano, o maior economista brasileiro, no seu livro A Construção Interrompida, de 1992, né, que o Brasil perdeu o rumo lá nos anos 80 e não conseguiu recuperar. Né? Então, é preciso reconstruir as bases do desenvolvimento brasileiro e romper velhos paradigmas. Né? O falso paradigma entre Estado e iniciativa privada, o falso paradigma
entre capital nacional e capital estrangeiro. Há várias formas de capital estrangeiro. O capital especulativo não nos interessa. O capital produtivo, sim, sempre fez parte da nossa história. Agora, não é imaginar que eles serão protagonistas. Não foram em nenhuma situação da história econômica mundial, nem na China, nem nos Estados Unidos, que são campeões na absorção de investimento estrangeiro. Note que interessante. Mas esses investimentos representam, quando muito, 10 a 15% da formação bruta de capital, o que significa que 85% do investimento global é de origem doméstica. E parte dele advém do Estado. O Estado tem um efeito multiplicador dos investimentos. Então, cada real gasto pelo Estado brasileiro, por exemplo, ele gera outros 3, 4 e acaba voltando para o próprio Estado sob a forma de pagamento de impostos. Então, é no vencimento desses paradigmas e de verdadeiros dogmas que nos foram impostos por interesses outros que não os interesses republicanos e nacionais, é que precisam ser rompidos, especialmente numa fase de tantos desafios como aqueles que enfrentamos. O momento é gravíssimo, o momento é de crise aguda, mas o Brasil sempre deu saltos também, os grandes saltos brasileiros ocorreram em resposta às crises, né? Basta a gente retroceder 100 anos na nossa história, na década de 20 do século passado, no final da década de 20, veio a crise de 1929, o Brasil teve que se reindustrializar e se industrializar para fazer frente à crise. E, coincidentemente, nós estamos diante de um desafio muito parecido, em outras condições. A economia hoje é outra, globalização, indústria 4.0, nanotecnologia, internet das coisas, mas estamos diante do desafio de reindustrialização. E notem que o nosso problema é tão grave que não é só da alta tecnologia, é fabricação de luvas, de gorros, de máscaras, de respiradores, né? Produção que foi dizimada com o processo de desindustrialização reinante no Brasil, né? Então, é preciso vencer o desafio, o Brasil tem as condições para isso, mas é preciso também vencer os paradigmas, né? Daí eu acho que a nossa contribuição, né, todos aqueles que têm interesse e comprometimento com o Brasil. Muito obrigado.